Boa tarde, meus amigos. Chegou a hora de falarmos sobre substratos. Irei dividir esse vídeo em 3 partes. O primeiro falará sobre substrato para royas de folhas finas e caules finos, que necessitam de um substrato mais drenável, pois elas são mais sensíveis ao excesso de água e podem melar. Observem que esta roya é uma polineura. Ela está plantada em um vaso de argila, em um substrato bem soltinho, tá? Ao terminar de plantar a sua roya, eu sempre indico que vocês coloquem um pouquinho daquelas pedrinhas de aquário por cima do substrato. Essas pedrinhas de aquário, elas evitam que a água, ao regar ou de chuva, deixe a raiz da sua roya à mostra, exposta. Isso prejudica e pode danificá-la. Aqui eu tenho uma raiz aparente, tá? Esse vaso, ele ficou sem essas pedrinhas para poder fazer esse vídeo para vocês. Eu sempre indico ainda, nestes casos, dessas royas de folhas finas e caules finos, o vaso de argila. Por quê? Porque o vaso de argila, ele retira o excesso de água do seu substrato, se ele não tiver impermeabilizado, ok? Lembrando que em casos de cidades que sejam muito quentes, a rega daí precisa ser maior, justamente porque esse vaso retira o excesso de água. Vamos falar agora sobre o substrato. Eu tenho um substrato aqui pronto, tá? Nesse substrato, você deve misturar terra de boa qualidade, uma terra preta. E aí você pode misturar diversos tipos de produtos, de acordo conforme você encontrar na sua cidade. Eu tenho aqui a perlita. A perlita, apesar de ela parecer um isopor, ela não é um isopor. Perlita é um derivado de rocha vulcânica, tá? Vocês vão observar que se eu apertar ela vira um pó, tá? Pode ser utilizado também casca de arroz carbonizada ou casca de pinos. Porém, tomem cuidado ao usar casca de pinos, porque a durabilidade dela é menor e você necessitará trocar esse substrato no máximo uma vez a cada ano. Mas eu não encontrei nada disso, você ainda pode misturar aquelas pedrinhas de aquário. Eu sempre indico que seja utilizada uma terra de boa qualidade, de preferência de marcas industriais, porque elas são esterilizadas. No caso, eu uso o substrato pronto da Biomix, que é esse que eu tenho aqui. Ele já vem com várias coisas misturadas, ok? Eu vou mostrar para vocês agora a composição dele. Vocês têm duas opções neste caso dessas plantas. Ou vocês compram uma terra preta e misturam meio a meio. Nessa mistura, a terra preta, ou a casca de arroz, ou a casca de pinos, ou a perlita, ou 25% da perlita e 25% da casca de arroz e 50% da terra, ou os 50% da terra, 25% de casca de pinos e 25% de casca de arroz, que é o que eu tenho neste substrato aqui. Ok? Lembrando novamente que esse substrato, ele é indicado para royas de caules finos e folhas finas. Vamos continuar o nosso vídeo, agora falando sobre o substrato para as royas de folha camurça. Para quem não conhece,
Essas roias têm uma folha diferenciada, que eu não consigo demonstrar aqui direito por causa da chuva, ela tá molhada. As folhas dela lembram muito um papel camurça, tá? O vaso para estas roias eu deixo a critério de vocês, se será um vaso de plástico ou um vaso de argila, ok? Lembrando que no vaso de plástico ele precisa ficar mais drenável do que no vaso de argila. Aqui no vaso de argila eu usei apenas o substrato pronto da Biomix Flores e Folhagens, que contém terra preta, casca de pinos e mais algumas misturas. E aqui eu misturei um pouco de perlita e outras coisinhas neste substrato, que seriam terra preta, casca de pinos e perlita. Poderia ser utilizado também casca de arroz carbonizada e pedrinha de aquário. Ok? O substrato, novamente, ficaria mais ou menos com essa aparência. Tudo depende muito do substrato que você encontrar aí na sua cidade. Vamos finalizar falando sobre as roias restantes, que seriam as roias de folhas gigantes e as roias de folhas mais firmes e de tamanho médio, ok? Aqui eu tenho uma que foi plantada no substrato pronto da Biomix. Essas roias eu indico que sejam utilizados vasos de plástico, porque elas precisam de um pouco a mais de umidade que as outras, esclarecendo que isso não quer dizer que elas devam viver encharcadas, ok? A mistura indicada seria terra, casca de arroz, casca de pinos. Eu não indico para estas roias a perlita nem a pedrinha, porque a perlita e a pedrinha, ela deixam o substrato muito drenável. A perlita, principalmente, eu tenho impressão que ela suga um pouco do excesso de água, tá? Ah, Fábia, mas eu não encontro na minha cidade a casca de arroz. Eu não encontro na minha cidade a casca de pinos. Você pode utilizar no lugar areia, aquela areia de construção. Eu não gosto de utilizar, mas não é proibido, tá? Não é uma coisa proibida. Lembrando que todos os vasos, quando vocês forem replantar, coloquem no fundo algum material para drenar o excesso de água, para não ficar empoçado ali. Eu gosto de utilizar isopor picado, mas você pode utilizar o que você já tem aí, pedra de construção, argila expandida, fica a seu critério. Boa tarde, meus amigos. Nos digam o que têm achado dos nossos vídeos. Nos incentivem a continuar com eles visitando os nossos anúncios no Mercado Livre. Link no final desse vídeo. Abraços!